falar sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, mas que rapidamente se espalha pelo mundo e já está nos atingindo no Brasil. A pandemia pressionou o mundo inteiro, principalmente para evitar ajuntamentos. Os principais ajuntamentos que eles visavam são as igrejas, evidentemente. Essa pandemia trouxe consequências e pressões, até proibições, para todas as igrejas no mundo todo. Mas agora, grandes marcas e empresas tipo Coca-Cola, Unilever e Ford, são empresas que estão pressionando o Facebook contra o chamado discurso de ódio. Vamos procurar entender esta situação. O diabo usou a pandemia, quem mandou foi Deus. E o diabo, com a permissão de Deus, usou a pandemia para perseguir as igrejas e dificultar ou proibir as reuniões e os cultos. Isso fez com que a maior parte dos crentes no mundo fosse para a internet e participando de cultos online, mandando mensagens, e isso aí é um fenômeno que acontece no mundo todo. Praticamente todos os crentes e as igrejas migraram para as redes sociais para transmitir seus cultos. É claro que é isso que o diabo queria. Mas a gente vai começar a perceber o seguinte: você tem por exemplo, 3.000 seguidores no Facebook. Você manda uma determinada mensagem e, se você for pesquisar direitinho, não são os 3.000 que vão receber, não. Vão ser uns 300, eles vão diminuir, não vão reenviar sua mensagem para todos. Mas você vai questionar, mas por quê? Bom, são critérios internos da empresa que não têm satisfação a dar a você. Você assinou quando concordou com as políticas da empresa. A empresa não tem satisfação que dar a você. Agora a gente começa a perceber que há mensagens que são cerceadas. Por exemplo, o pastor Silas Malafaia tem verificado que muitas das mensagens dele não são reproduzidas, são cortadas, são tiradas. Muitas mensagens veementes, fortes, não são reproduzidas, enviadas, elas são cerceadas, cortadas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está reclamando disto, de que eles cortam mensagens dele e não reenviam. O presidente Jair Bolsonaro já reclamou disto, que ele estava fazendo uma transmissão ao vivo e cortaram, a transmissão caiu e a transmissão não foi, até que por fim ele desistiu. Há muitos e muitos que têm suas mensagens cortadas, cerceadas, limitadas, além dos limites impostos supostamente para todos. Por exemplo, no WhatsApp, as mensagens de grande repercussão só podem ser reenviadas uma vez, e as outras que não têm grande repercussão, 5 vezes. Isto supostamente é para todos, mas também a gente não pode verificar porque são políticas internas da empresa. Mas agora há uma pressão de grandes marcas como Ford, Coca-Cola, Starbucks, Unilever, e são muitas outras que estão se juntando. Já são mais de 200 e esse número aumenta a cada dia. Marcas e empresas que estão pressionando o Facebook, dizendo que a empresa não está fazendo o possível para coibir discursos de ódio em sua plataforma. Esse movimento já levou o nome de Stop Hate for Profit. A língua inglesa tem umas coisas interessantes. A gente
pode interpretar isso, por exemplo, da seguinte maneira: movimento para parar o ódio que visa lucro, ou então parar o ódio se você quer ter mais lucro. E foi verificado o seguinte: o Facebook é uma empresa que tem um faturamento muito grande no ano, são dezenas de bilhões de dólares por ano. Quase 100% desse faturamento, 97%, 98% desse faturamento provém de anúncios dessas grandes empresas. Esses grandes anunciantes, por exemplo, eles selecionaram 58 grandes anunciantes que gastam 100 bilhões de dólares por ano em marketing. E desses 58 dos grandes anunciantes, a terça parte já aderiu ao movimento contra o discurso de ódio. Mas esse boicote já é mundial, já soma mais de 240 empresas. Isso é notícia de ontem. Hoje, provavelmente, esse número já é maior e isso cresce como uma bola de neve. Por exemplo, empresas como Adidas, HP, Pfizer, Volkswagen, Honda, já anunciaram que estão retirando os anúncios do Facebook. Ou seja, isso vai fazer com que o faturamento do Facebook despenque. Ou o Facebook faz alguma coisa, ou eles vão retirar esses anúncios e vão fazer a renda cair. Afinal de contas, o que está por trás disto? Esses anunciantes não querem que o anúncio deles apareça junto a uma mensagem de ódio. Essa mensagem de ódio é um termo que está muito conhecido no exterior. No Brasil, pouco ainda. Em princípio, todos nós somos contra discurso de ódio, mas afinal de contas, o que vem ser o discurso de ódio? No conceito deles, essa questão é interessante, a gente precisa definir os conceitos. No Brasil, fake news seriam notícias falsas, mas no entendimento do Supremo Tribunal Federal, fake news é qualquer mensagem feita por apoiadores de Bolsonaro. É uma situação interessante. Eles definem o que eles querem com fake news. Em princípio, toda a opinião pública, todos nós, somos contrários a notícias falsas. Você inventar uma mentira e circular na internet, claro que todos nós somos contrários a isso, mas não é o conceito que eles têm. Quando você critica o homossexualismo, isso é uma fake news, é um discurso de ódio. Quando você denuncia que os muçulmanos estão matando cristãos, isso é discurso de ódio, porque você está com ódio contra os muçulmanos. Eles podem matar, mas você não pode falar mal deles, porque isso é discurso de ódio. Tá entendendo? E a coisa está caminhando na seguinte direção: quando você prega o evangelho que diz que salvação só em Jesus, isso já está sendo considerado discurso de ódio, porque é intolerância religiosa com as outras religiões. Isso é falta de consideração para com as outras religiões. E a coisa está caminhando nessa direção. A pregação do evangelho é discurso de ódio. Falar da Bíblia inclui discurso de ódio, porque a Bíblia tem muitas mortes, guerras e mortes relatadas. Isso pode ser estímulo ao ódio em nossos dias. De forma que a coisa está caminhando nessa direção. O estopim recente foi o movimento racista que eclodiu nos Estados Unidos por conta da morte daquele George Floyd. Ele, um negro, foi morto, sufocado por policiais brancos no estado de Minnesota, aliás, Minneapolis. E ali eles, então, ao cometer aquele assassinato, os policiais brancos, acendeu o discurso de ódio racial. O movimento negro
explodiu pelo país inteiro em protesto. E é claro que todos nós cristãos somos contrários à segregação racial. O amor de Deus é para com todos, mas parece que havia um movimento represado que aproveitou, e junto com esse movimento e as manifestações, muitos quebra-quebra aconteceram, pessoas mal intencionadas saíram para destruir o patrimônio público e jogar tudo isso na conta do presidente Trump. Mas a gente precisa entender, o presidente Trump não defende esses atos de vandalismo, de violência, nem de assassinato do negro, mas acontece que ainda existem movimentos de brancos, de violência, que, em princípio, por serem conservadores, eles apoiam o presidente Trump. Não que o presidente Trump os apoie, mas isso aí é uma explicação que não convence. Então, em princípio, o presidente Trump é também um fazedor de discurso de ódio, porque ao falar contra essas manifestações, ele está indo contra a liberdade, contra o protesto que os negros estão fazendo. E eu acredito que ainda existam, já diminuiu, mas ainda existam esses movimentos nos Estados Unidos. E por divulgar vídeos em que ele diz o seguinte: olha, protestar é uma coisa, mas a ordem tem que ser mantida. O país tem que manter a ordem, e as polícias, até o exército, tem que manter a ordem. Isso aí despertou muita crítica, e palavras desse tipo do presidente Trump foram consideradas discursos de ódio também. E essas grandes empresas, então, estão se unindo contra o presidente Trump. Eles não querem a reeleição do Trump. Eles vão apoiar o Barack Obama, que não pode ser candidato de novo, mas quem ele indicar, do Partido Democrata. Esse movimento é uma pressão violenta sobre o Facebook. O Facebook já faz isto e ele se defendeu. O Facebook se defendeu junto aos organizadores dessa campanha, dizendo que eles já estão fazendo alguma coisa. Por exemplo, quando automaticamente você gera uma mensagem com discurso de ódio, o Facebook já taxa aquela mensagem, já bota uma etiquetazinha. Cuidado, isto é uma mensagem perigosa, um discurso de ódio. E o Facebook se defendeu dizendo isto, mas essas marcas e os organizadores dessa campanha acharam que não é suficiente, que o Facebook tem que fazer mais. Então, o Facebook reconheceu, realmente nós estamos querendo fazer alguma coisa a mais, mas nós precisamos ver o que vamos fazer para, mais ainda, mantendo a liberdade de expressão. Nós queremos que cada pessoa tenha liberdade de expressão na nossa rede. Nós queremos cercear somente os excessos, mas manter a liberdade. Então, nós vamos contratar uma firma ou vários movimentos aí para fazer uma auditoria dessa situação toda, para combater o discurso de ódio. Então, eles já disseram, Facebook, que estarão contratando essa assessoria. E o Media Rating Council, o Conselho de Medição da Audiência de Mídia, vai conduzir essa auditoria para avaliar como o Facebook pode proteger os anunciantes de aparecerem junto a mensagens de ódio. O anúncio da Coca-Cola vai aparecer sempre, o anúncio lá da Ford e outros anúncios que aparecem lá. Se eu posto a mensagem de ódio, alguém vai ler minha mensagem de ódio e ver a propaganda da Ford do lado. A Ford não quer mais aparecer.
A mesma coisa a Unilever, a mesma coisa a Honda, a mesma coisa as grandes empresas do mundo não querem ter uma propaganda onde tenha um discurso de ódio ao lado. Portanto, eles estão suspendendo temporariamente a propaganda no Facebook até que o Facebook tome providências. E essa campanha, em primeiro lugar, é dirigida principalmente ao presidente Trump, que tem 4 meses pela frente de campanha e vai enfrentar uma eleição. E esta eleição já está sendo bombardeada por essas marcas. Estão se unindo e juntando bilhões e bilhões de dólares contra o presidente Trump. É por isso que eu acho que o presidente Trump não vai ser reeleito, porque tem que ser alguém que vai apressar a vinda do anticristo. Nós já estamos às portas. Se o presidente, pode anotar isto, se o presidente Trump for reeleito, então Jesus está mais longe ainda de voltar, porque ele terá um mandato de mais 4 anos ainda, e conservador como ele é a favor dos cristãos, ele vai dificultar a aparição do anticristo. Como eu creio que o anticristo está perto, muito pertinho de aparecer, o presidente Trump não vai ser reeleito, bem como aqui no Brasil o presidente Jair Bolsonaro, no meu entendimento, não vai terminar o mandato. Tudo precisa acontecer rapidamente para que o anticristo se manifeste logo. Só que antes disso, o Senhor quer retirar a sua igreja da terra pelo arrebatamento, mas ele precisa que os seus estejam preparados, porque ele só vai levar quem está preparado. Você está? Fique conosco. Nossa